Hoje eu quero falar os principais erros que você pode estar cometendo na limpeza de pele, então vem comigo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Prazer, eu sou a Thaís Coelho, sou esteticista e cosmetóloga e eu tive a ideia de fazer esse vídeo justamente para ajudar todos os estudantes profissionais que estão começando ali a realizar o procedimento de limpeza de pele ou já fazem algum tempo, mas eu sempre recebo ou no direct ou aqui nos comentários do YouTube: "Ah, Thaís, meu paciente teve essa reação após a limpeza", ou "Thaís, eu não tenho vapor", várias dúvidas. Então eu me inspirei nessas dúvidas e nesses comentários que eu recebo, acredito que diariamente, para fazer esse vídeo, que eu percebo que são erros comuns e aqui eu não tô julgando ninguém porque eu já cometi alguns deles, mas eu quero ajudar vocês e auxiliar para que a limpeza de vocês fique ainda melhor. Então eu separei aqui 5 principais erros pra gente discutir ao longo desse vídeo. Não pule o vídeo porque eu tenho certeza que você pode estar cometendo algum deles ou até mesmo ajudar algum colega, alguma amiga, amigo, enfim, que pode estar cometendo, que tem essa dúvida. Então aproveite, se inscreve no canal também e ative todas as notificações, porque tem vídeo 4 vezes na semana para você ficar sempre juntinho comigo aqui e aprender com vários vídeos sobre esse mundo da estética. Bora lá, sem enrolação, pro primeiro erro. Erro número 1, usar gaze em excesso e utilizar gaze na extração. Gente, eu utilizo gaze na limpeza de pele, mas assim, é bem raramente, são casos bem específicos. Inclusive, vocês veem muito disso nos meus vídeos de limpeza de pele. E onde eu costumo utilizar gaze? Para tirar esfoliante físico, esfoliante que tem aqueles granulozinhos, sabe? Mas é muito específico e eu nunca utilizo ela sozinha. Então eu sempre faço, aqui a gente chama de bonequinha, cada lugar tem um nome específico, mas é quando a gente abre a gaze primeiro, coloca o algodão dentro e fecha depois ela. Então essa junção, né, tem vários nomes, enfim, mas aqui onde eu moro, né, que é uma região de São Paulo, a gente chama de bonequinha. E eu utilizo dessa forma, mas mesmo assim eu tô aprendendo a fazer outros jeitos ali para retirar o esfoliante de uma maneira mais prática, que eu já mostrei aqui também em outros vídeos. E a gaze, gente, qual que é o problema dela? A gaze, em excesso, você ficar toda hora utilizando ela para tirar os produtos, tirar sabonete, tirar as máscaras, tirar algum produto ali que você tá fazendo uso, um peeling, enfim, você também tá gerando um atrito, porque ela é mais grossinha, ela não é igual ao algodão, suave, macio. Então você tá gerando um atrito ali em excesso naquela pele, não é bacana, pode danificar, a gente fazer isso várias vezes, a nossa barreira, pode deixar a pele mais sensível, pode avermelhar. E um erro disso muito grave que eu vejo é profissional utilizando a gaze na hora da extração. Porque a hora da extração já é algo assim que, querendo ou não, a gente faz ali, não uma lesão, mas a gente já tá ali pressionando o tecido, pode ficar vermelhinho, que é normal. Mas imagina você colocar no seu dedo algo que já causa atrito, que pode piorar ainda mais aquela vermelhidão. Então sempre opte na hora da extração por colocar o algodão e utilizar menos a gaze na hora da limpeza de pele. Segundo erro, não fazer anamnese e não ouvir as queixas do paciente. Isso é um erro também muito grave, porque eu recebi recentemente, por isso que deu esse insight de eu colocar aqui como erro principal nesse vídeo, de pessoas me perguntando lá no Instagram: "Thaís, eu preciso fazer a ficha de anamnese, eu preciso fazer a avaliação para limpeza de pele, porque é só a limpeza, o paciente marcou só a limpeza, não é nenhum tratamento específico". E sim, gente, limpeza de pele, as pessoas, muita gente, né, não é todo mundo, não posso generalizar, mas muita gente acha que é um procedimento simples, que não precisa de tanto conhecimento e é muito pelo contrário, né? Então, assim, a gente precisa entender que a limpeza de pele é um procedimento ali estético que precisa entender como é que funciona, entender sobre os ativos, sobre as queixas do paciente. É importantíssimo a gente fazer uma avaliação. Então, a avaliação primordial é através da ficha de anamnese, seja ela em papel ou digital, independente de como você prefere utilizar. Por quê? Imagina se um paciente, ele chega até você para fazer uma limpeza e a pele dele está extremamente danificada, a barreira pedindo ele socorro, super fragilizada, com excesso de acne, e aí você pega lá, passa esfoliante, passa sabonete com ácido. Como é que você vai dar um bom resultado para esse paciente? Não tem como. Segundo cenário que pode acontecer, o paciente chega, ele tem uma alergia a algum componente presente em cosméticos e você não sabe. Imagina também, você passa uma máscara, passa algum sérum, enfim, alguma coisa que tem esse componente
e gera uma reação alérgica ali. O que você faz? Você vai ficar desesperado e você não sabe o que deu alergia. Se foi a máscara, se foi o creme, se foi o emoliente que você utilizou. Então é importantíssimo você fazer a boa ficha de anamnese, uma boa avaliação, ouvir as queixas do seu paciente, saber dos hábitos de rotina dele, tudo certinho para que você consiga realizar uma limpeza ainda mais satisfatória. Terceiro erro, não saber como acalmar a pele, principalmente pós-extração. Então eu já passei muito por isso, mas eu como cliente, né, como paciente, quando eu ia em vários lugares de estética, clínica, fazer uma limpeza de pele, e eu saí, gente, com a pele extremamente danificada, super vermelha, e teve uma vez, eu acho que eu tinha uns 14, 15 anos, eu fui num local aqui da minha cidade, fui fazer a limpeza de pele. A hora que eu olhei no espelho, que eu fui no elevador, porque era num prédio comercial, eu comecei a chorar, eu sou uma pessoa sensível, e eu comecei a chorar porque a profissional lá, ela já tava me machucando na extração, e eu falava pra ela, olha, tá doendo, e ela foi super grossa, ela falou assim, não, tem que doer mesmo, é assim, e quando eu me olhei no espelho, eu tava muito vermelha, toda marcada, e isso porque eu nem tinha tanta acne, tinha mais uns cravinhos e acnes muito pontuais, sabe? Então você tem que saber como acalmar o seu paciente e eu vou dar algumas dicas já, não é só apontar o erro aqui, mas quero dar algumas dicas para vocês. Uma dica que é muito legal que eu utilizo, já mostrei aqui também nos vídeos, é você aplicar a drenagem linfática. A drenagem linfática ela vai ajudar a acalmar porque os movimentos eles são suaves, a gente consegue ali melhorar a aparência do tecido, oxigenar esse tecido, aumentar a nutrição e você fazendo esses movimentos suaves também vai ajudar a trazer menos edema, né, menos inchaço, que às vezes a vermelhidão pode trazer junto, né? Então a drenagem é algo que ajuda a acalmar de fato pós limpeza de pele. Outro equipamento é o MENS, que é a microcorrentes. Em peles bem sensibilizadas, eu adoro vir com o MENS na opção de normalização. Gente, é incrível como a microcorrentes ela tem essa capacidade de acalmar a pele. Eu já apliquei em pacientes que ficaram bem vermelhinhos, porque às vezes tinha um fototipo mais baixo. Eu apliquei o MENS ali na opção de normalização. Nossa, trouxe ali uma aparência muito melhor. Eu fiquei super feliz com o resultado. Então, fica a dica se você tem esse equipamento e não utiliza só em outros protocolos e deixa ele mais parado. E uma outra sugestão para você é utilizar os nossos cosméticos, né? Porque o cosmético tá aí para isso também. Um cosmético que eu amo é a água termal. A água termal vai ajudar a acalmar a pele, a trazer mais hidratação, nutrição, vai trazer uma refrescância. Então, aplica ela pós-extração, depois que você retirar todo aquele emoliente, deixa agir assim, e eu gosto de vir com o movimento do dedilhamento, assim, ó, fica fazendo esses movimentos assim, ó, bem suaves, sabe, pra ajudar ainda mais. E alguns ativos auxiliam também para acalmar a pele. Um deles é a lantoína, e esses ativos, além dessa função calmante, eles têm função também anti-inflamatória, então é legal que vai diminuir esse rubor que está em excesso, vai trazer um efeito, né, anti-inflamatório, enfim, trazendo uma aparência melhor nessa pós-extração. Outros ativos ali para você ficar de olho, se tem algum sérum, alguma pomadinha, algum creme que você tenha para utilizar ali para acalmar a pele, ou até uma máscara também. Extrato de aveia, a própria aveia coloidal é ótima, aloe vera, ômega 3, 6, 9, Calmaline também é excelente e a gente tem vários aí, gente. Eu dei só algumas dicas aí pra vocês, tá bom? Quarto erro, achar que a limpeza de pele precisa de alta frequência e de vapor de ozônio. Esse, gente, é o erro recorde, acho que eu recebo aqui muitas vezes. Ai, Thaís, eu não tenho alta frequência, Thaís, eu não tenho vapor, como é que eu vou fazer a limpeza? Gente, fiquem tranquilos. Por quê? Eu sempre mostro aqui no canal também que é super possível e que eu tenho excelentes resultados, vários resultados de vídeos de quinta-feira que eu trouxe pra vocês, de limpezas de pele que eu fiz inteira só usando a cosmetologia, então só usando cosmético. Não utilizei nenhum tipo de equipamento, até o mais barato, que é o alta frequência, que é bem comum a gente ver na limpeza de pele. Eles, gente, são equipamentos excelentes, eu tenho os dois no meu espaço, eu adquiri, né, fui adquirindo ao longo do tempo, e é algo assim que vai trazer um diferencial, tem ótimos benefícios, mas pensa comigo, se você está começando, primeiro, às vezes você não tem um valor ali para investir, então não se culpe por isso e nem fique querendo se comparar com quem já tem. Vai com calma no momento certo, se for possível você vai comprar. Então estuda bem com a cosmetologia que você vai arrasar nas suas limpezas de pele. Segunda coisa,
nem todo mundo pode usar equipamento. A gente sabe que todo equipamento na estética tem alguma contraindicação. Então, se pega um paciente que está com rosácea, que está com a pele super sensibilizada, ou que tem alguma reação até o calor, a gente não vai utilizar o vapor. E eu tenho pacientes que não tem nenhuma contraindicação, mas não gostam, se sentem sufocados com o vapor ali no rosto, mesmo que longe. Meu marido é o exemplo disso. Às vezes eu coloco um pouquinho nele, mas ele não gosta, ele se sente mal, assim, sufocado mesmo, então eu não utilizo nele. E o alta frequência, por se tratar de uma corrente elétrica, tem muita gente que não pode. Então, portadores de marca-passo, pacientes que são cardíacos. Então, nesse tipo de paciente, até com epilepsia, a gente não usa. Então, fiquem tranquilos que a gente entendendo, tá vendo que tudo fica mais fácil, sem cobrança. Então, fica tranquilo que só com a cosmetologia a gente pode fazer excelentes limpezas de pele. Quinta dica para a gente finalizar com chave de ouro: não personalizar a limpeza de pele de acordo com as necessidades do paciente. A gente aprende também na faculdade que a limpeza de pele é um passo a passo. Então tem passo 1, higienizar, passo 2, esfoliar e assim por diante. Mas, como eu falei, a estética está atualizando sempre e a gente tem que pensar fora da caixinha. Então a limpeza de pele hoje é um tratamento incrível, é um dos tratamentos que eu mais amo e ela dá muito resultado, gente. É muito bom a gente fazer com frequência, cada paciente com um tempo específico ali para voltar, para retornar, enfim. Mas você entendendo que a limpeza de pele ela precisa ser personalizada, fica muito mais fácil para você deixar aquele paciente muito mais feliz e satisfeito com o seu trabalho também. Então, se é um paciente que chega no seu consultório com uma pele super sensível, você já sabe que determinados ativos você pode usar e outros não. Se é um paciente que está ali com um processo de acne grau 2, muito comedão, também ele pode voltar num tempo menor, fazer a limpeza com mais frequência, entrar com algum outro tratamento junto, você utilizar alguns outros ativos. Então, entender que cada paciente precisa de um produto, precisa de uma etapa que o outro às vezes não vai necessitar, e entender como é que funciona para que a limpeza de pele fique algo muito bom e que ele goste realmente do seu trabalho. Então, a partir de agora, você não vai cometer mais esses erros, então você não vai ficar cabisbaixo se você não tiver equipamento, você vai saber acalmar a sua pele, não vai ficar utilizando gás em excesso, vai personalizar a sua limpeza de pele e vai fazer, uma boa avaliação, chuchu beleza, uma anamnese bem completa para entender as queixas do seu paciente. Gente, eu espero muito que eu tenha ajudado vocês de coração, eu amei fazer esse vídeo, ficou um vídeo assim bem leve, espero que realmente tenha ajudado vocês. Fiquem todos com Deus e um beijão!